O quarto filme do Homem-Aranha do Tom Holland começou oficialmente as suas gravações. E do ritmo que as coisas estão, até o final das gravações já vazou o filme inteiro. O mais importante é que muita informação importante sobre o filme foi falada recentemente. Então eu achei por obrigação vir aqui, sem roteiro, sem nada, sem script, pra gente falar sobre todas essas novidades de Homem-Aranha 4. Título. O título oficial desse novo Homem-Aranha é Spider-Man Brand New Day, ou em português brasileiros, Homem-Aranha Um Novo Dia. É o primeiro filme da franquia do Tom Holland que não tem a palavra Home no subtítulo. Antes a gente teve Homecoming, Far From Home e No Way Home. Mas essa mudança de título não veio apenas para quebrar uma tradição. Esse novo título personifica uma reformulação da franquia do Tom Holland. O tal Novo Dia, na verdade, é o recomeço da vida desse Peter Parker, já que ele tá tendo que literalmente recomeçar sua vida do zero, depois de ter sido esquecido por todo mundo. A dúvida que esse subtítulo me deixa é se ele vai continuar com essa palavra Day, que claramente é a palavra-chave do título, e se isso vai ser usado no resto da franquia a partir de agora, porque antes era sempre a palavra-chave Home, não apenas para representar alguma coisa na trama, como o Homem-Aranha estar de volta ao lar ou estar longe de casa, mas também porque ele ainda é muito jovem e não saiu da sua bolha, vamos dizer assim. Ele ainda não bateu as asas, não saiu de casa. Então, como ele ainda é muito jovem e inexperiente, aí a palavra Home faz bastante sentido. E é interessante como isso pode refletir a vida adulta do Peter Parker, já que como ele vai ter que amadurecer agora como um homem, não como um menino, ele vai passar por dias bons e dias ruins, recomeços como agora um novo dia, mas também dias sombrios ou dias felizes no futuro. O traje do Homem-Aranha. Eu adoro como o filme fez um hype gigantesco apenas fazendo um vídeo de alguns segundos mostrando o novo traje do Homem-Aranha. Novo entre aspas, né? Já que tecnicamente ainda é o mesmo traje do final de No Way Home. E acho que todos vamos concordar que o traje tá lindíssimo. Primeiro porque ele não é feito de CGI. O traje é inteiramente prático e aparentemente não tem nenhum detalhe feito em computação gráfica nele. Bem diferente dos antigos trajes do Tom Holland. E melhor ainda que não é um daqueles trajes cheios de linhas e detalhezinhos minúsculos para fazer parecer que é meio realista, sendo que a graça desses uniformes é justamente ser mais cartunesco, mais quadrinesco, vamos dizer assim. E olhando de cara, obviamente, ele é inspirado nos trajes do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, que estiveram presentes em No Way Home e foram figuras de grande importância pro amadurecimento do Homem-Aranha do Tom Holland. Mas eu vou admitir uma coisa pra vocês, sendo aquele fã bem chato mesmo. Eu gostei, mas me incomodou, porque basicamente esse traje é legal, a homenagem, eu adoro a ideia, é bacana, mas eu preferiria que eles fossem no caminho mais do diferente, para trazer uma certa personalidade para esse Peter Parker. Afinal, o que difere este traje aqui dos outros? Ele é basicamente igual aos trajes do Andrew e do Tobey Maguire. E eu falo isso lembrando do tanto de traje diferente que o Homem-Aranha do Tom Holland usou anteriormente, já que ele foi o Homem-Aranha que mais usou uniformes diferentes em toda a franquia. O traje que eu mais tinha gostado era aquele vermelho e preto. Não apenas era uma boa escolha de cores, uma paleta bonita e que eu acho que combinava com o Tom Holland, como criava uma identidade própria. Eu olhava para aquele traje e percebia, beleza, esse aqui é o Homem-Aranha do Tom Holland. Anúncios do elenco. Uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente os atores que vão estar nesse filme. Os atores e os personagens. Eu acho bem difícil, inclusive, não achar curioso as participações que vai ter nesse filme. E o elenco que vão botar para esse filme é uma coisa tão curiosa quanto preocupante. Primeiramente, a gente tem os nomes mais óbvios que estariam nesse filme aqui, que são os do antigo elenco. No caso, obviamente, o Tom Holland, que vai retornar como Peter Parker, mas também a Zendaya e o Jacob Batalon, que são a MJ e o Ned. E assim, eu não faço nem ideia de como vai ser o papel deles nesse filme, porque no anterior eles esqueceram quem é o Peter Parker. O que eu imagino que vai rolar é que talvez de vez em quando ele fique vigiando os amigos pra ver se eles estão bem, tipo o que o Homem-Aranha do Andrew Garfield fez com a Gwen Stacy lá no espetacular Homem-Aranha 2, sem manter contato direto, mas observando de longe. Mas aí ele percebe que de fato ele tem que esquecer eles de vez e partir pra próxima. O primeiro nome a chamar a atenção no elenco quando foi anunciado é o da Sadie Sink. Depois de participar de Stranger Things, a carreira dela deu uma catapultada enorme. No entanto, mesmo que tenham falado que ela vai participar do filme já tem um tempo, a gente até agora não sabe que papel ela vai interpretar. Muita gente especula que ela vai ser a Mary Jane do MCU, já que ela é ruiva e tem pele clara, então ela é basicamente a Mary Jane clássica dos quadrinhos. O que eu não só desaprovo, como é uma ideia que eu não acho que vai acontecer, porque claramente o MCU já estabeleceu a MJ, a Michelle Jones da Zendaya, como a Mary Jane do MCU. Afinal, por que daria o mesmo apelido, que é muito marcante para a personagem, e também o mesmo papel de interesse romântico do Homem-Aranha, sendo que não seria ela a Mary Jane? Existem muitas outras teorias sobre a real identidade dela e que eu acho muito melhores. Alguns especulam que ela possa ser a heroína Jackpot, que é uma super heroína ruiva que é introduzida no arco dos quadrinhos de mesmo nome, Brand New Day. O curioso é que a real identidade dela no quadrinho é justamente a da Mary Jane. Outra teoria aponta que ela poderia ser a Jean Grey dos X-Men, e eu duvido
do que os fãs reclamariam, já que o visual dela também combina perfeitamente com a Jean Grey. Fora que o Kevin Feige já admitiu que os próximos projetos do MCU vão ter ligação com os X-Men e com os mutantes. Capitão América 4, por exemplo, introduziu o Adamantium, e a Kamala Khan, a Miss Marvel, foi confirmada como uma mutante no MCU. Mas uma que eu adoro, não apenas pela ideia, mas também pelo absurdo, é ela ser, na verdade, a filha do Homem-Aranha, a Mayday Parker. Filha do Homem-Aranha do Tobey Maguire. O que ela estaria fazendo na realidade do Tom Holland? Não faço a menor ideia. Talvez virando o sidekick dele, uma nova Homem-Aranha, uma Mulher-Aranha no caso. Outro nome confirmado que chamou muita atenção dos fãs foi o do John Bernthal, que, como você deve lembrar, foi o Justiceiro na série da Netflix, e que já foi reintroduzido no MCU como Justiceiro através da nova série do Demolidor. Mas a grande dúvida é, o que ele tá fazendo no filme do Homem-Aranha? A gente viu no final de Demolidor Born Again que o Justiceiro foi preso pelo Rei do Crime, já que ele tá fazendo meio que uma limpa de vigilantes na cidade. E ele chegou a mencionar sim o Homem-Aranha durante a série, então com certeza o Peter Parker tá no radar do Rei do Crime. Talvez, muito provavelmente, o Frank Castle tenha conseguido escapar das mãos do Rei do Crime, tenha esbarrado com o Homem-Aranha por acidente e os dois decidiram se unir contra o Rei do Crime. Não tem muito como a gente prever de fato os rumos da história porque ela tá meio nebulosa, mas isso aí eu explico daqui a pouco. O fato é que o Justiceiro estará nesse filme e ele deve ter um papel bem importante na trama. Michael Mando. Talvez você não lembre dele, mas ele já apareceu em outro filme do Homem-Aranha, e foi o Mac Gargan, lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Parece só um personagem aleatório, certo? Mas você talvez conheça ele por outro nome. Escorpião, um dos grandes vilões dos quadrinhos do Homem-Aranha. Ele fez a sua estreia no MCU lá em 2017 em Homem-Aranha de Volta ao Lar, foi preso pelo Homem-Aranha e até apareceu na cena pós-crédito, indicando que talvez ele ou o Abutre, ou até os dois juntos, pudessem retornar para enfrentar o Homem-Aranha do Tom Holland. E de fato ele conseguiu voltar, depois de 10 fucking anos. Não existe confirmação se ele vai ser realmente o vilão principal, já que ele foi o único vilão confirmado até agora. Ao meu ver, o Escorpião não tem o peso nem a importância necessária para ser um vilão principal de um filme do Homem-Aranha. O que eu imagino de fato é que ele vai ser um vilão meio tapa-buraco, sabe? Agora vamos partir para o elefante verde na sala. Vamos falar do nome mais aleatório, que mais me surpreendeu estar no elenco desse filme, porque eu não acho que ele tenha coisa nenhuma a ver com essa história. Que é o Mark Ruffalo, o Hulk. Ele estará nesse filme do Homem-Aranha. O que ele estaria fazendo aqui? Por que seria relevante ter a presença do Hulk no filme do Homem-Aranha? Eu não faço a menor ideia. Os dois nem são próximos um do outro. O papel dele neste filme só deve ser deixado claro depois de Vingadores Doomsday. Se fosse pro Hulk ser só uma participação especial rápida, eles não iam anunciar ele no elenco, então ele deve ter alguma mínima participação importante no filme. Existe até teoria de que na verdade teria sido o Bruce Banner que criou a aranha radioativa que deu os poderes ao Peter Parker. Até que seria interessante, mas eu confesso que não fede nem cheira essa ideia pra mim. Tipo, só ligaria dois personagens, mas tá, que peso que isso teria pra história, sabe, dos dois. Eu até pensei por um segundo que talvez o Hulk se lembre da real identidade do Homem-Aranha. Isso é algo que até vem dos quadrinhos. Nos quadrinhos, mesmo depois do Mephisto apagar basicamente a memória de todo mundo de que o Homem-Aranha é o Peter Parker, depois dos eventos de Guerra Civil, onde ele revelou essa identidade, o Hulk ainda lembra, mesmo que o Bruce Banner não lembre quem é o Homem-Aranha. Mas aí eu parei pra pensar, e eu acho que a gente nunca teve nenhuma linha de diálogo sequer entre o Hulk e o Homem-Aranha. Beleza, até dá pra imaginar que de fato ele saiba quem é o Peter Parker e que o Peter Parker seja o Homem-Aranha. Tem banco de dados, né, e ele faz parte dos Vingadores. Mas com o feitiço do Doutor Estranho, qualquer registro deve ter sido apagado. E ao contrário dos quadrinhos, o Hulk e o Bruce Banner agora são uma mente única. Ou seja, essa ideia não faria sentido a menos que o Hulk tivesse alguma resistência à magia. O que até agora nunca foi apresentado, então eu imagino que ele não tenha. Sinopse. Tá, essa vai ser a parte mais nebulosa, complicada e confusa da história, porque a gente não sabe nada sobre de fato qual vai ser a história desse filme. Existiram rumores, é claro, de qual seria a história de Homem-Aranha 4. Um desses rumores focaria no traje do Venom, já que uma parte do simbionte foi deixada no MCU quando o Ed Brock voltou pro seu universo. E aí a gente veria ele possuindo Peter Parker e introduzindo de fato o Venom no MCU. Fora que a gente ainda vai ter o filme Vingadores Guerras Secretas, e é justamente em Guerras Secretas nos quadrinhos em que esse traje é de fato introduzido. Mesmo que não introduzam traje preto em Homem-Aranha 4, eles podem introduzir no próximo filme dos Vingadores. Haviam rumores também de que a Sony queria focar na parte multiversal, voltando com o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. E se a personagem da série de Sync for de fato a Mayday Parker, isso se confirmaria. Porém, o rumor que eu acho que vai ter mais ligação aqui, que mais está próximo de ser verdade, pelo menos em partes, vai ser o de que o Homem-Aranha se uniria com outro personagem, um outro herói de Nova York, para enfrentar o Rei do Crime. Pelo que eu vi, o Kevin Feige tinha plano sim de focar numa trama mais pé no chão pro Homem-Aranha, e eu acho isso totalmente plausível e correto dele fazer. E no caso desse rumor, ele apontava que seria o Homem Sem Medo, o Demolidor, o Charlie Cox, que estaria neste filme aqui para lutar com o Rei do Crime junto do Homem-Aranha, ligando ali com a história de Demolidor
Demolidor Born Again. E te falar, eu acho não só esse o rumor mais provável, como eu acho que tem muita margem pra isso ser possível realmente. Porque o Rei do Crime agora é prefeito de Nova York, ele apareceu em várias produções recentes no MCU, e ele tá quase virando uma espécie de Thanos pros heróis de Nova York. Um Thanos de Nova York, um Thanos mundano e urbano. Com toda essa ideia dele caçar vigilantes, ele caçar justamente o mais famoso deles é totalmente plausível. Com certeza o Homem-Aranha está na mira do Rei do Crime. O cara foi vilão em Gavião Arqueiro, foi vilão em Echo, foi vilão lá em Demolidor Born Again. Então vamos tentar resumir essa situação toda. Vamos lá, minha teoria oficial da história de Homem-Aranha 4. O Homem-Aranha tá ali vivendo a sua vida de vigilante, focado em ser o Homem-Aranha e não o Peter Parker. Em um determinado momento, ele enfrenta o Escorpião, que fugiu da prisão e roubou um traje super tecnológico. E agora ele quer vingança pelo Homem-Aranha ter prendido ele. Ele consegue derrotar o Escorpião, mas talvez tenha causado mais danos e estragos do que o necessário. E aí tem o Clarim Diário e também o Rei do Crime, que agora é prefeito de Nova York, criticando ele. Aí neste momento, ou o Homem-Aranha tenta investigar as ações do Wilson Fisk para descobrir e tentar, assim, talvez libertar os vigilantes de Nova York, ou ele se encontra com o Frank Castle aleatoriamente depois do Frank fugir das mãos do Rei do Crime. Aí os dois meio que fazem uma dupla improvável de um cara carrancudo e mal-humorado com um cara brincalhão e piadista e tentam derrotar o Rei do Crime. Aí provavelmente eles não conseguem, ou conseguem de uma maneira bem mais ou menos, e aí no fim eles percebem que eles vão ter que se unir com vários outros heróis de Nova York, incluindo o Demolidor. Eles se encontram com o Demolidor e aí se forma uma super grande equipe convocando os grandes heróis de Nova York para lutarem contra o Rei do Crime e tirarem ele do cargo de prefeito. Ia ser muito da hora se eles fizessem uma espécie de Vingadores de Nova York. Um filme evento ou uma série evento, eu defendo mais um filme, que aconteça ali só com heróis que estão ali na cidade de Nova York, como Gavião Arqueiro, Homem-Aranha, Justiceiro, Demolidor, até mesmo introduzindo outros personagens que são vigilantes da cidade que ainda não entraram no MCU. Eu acharia uma ideia muito legal de fazer um filme evento sem ter toda essa escala de multiverso. Enfim, esse vídeo aqui era pra ter ficado muito mais curto. Muito mais curto. Eu nem vim com o roteiro. Olha só como eu me soltei. Olha isso. Ficou com quase 20 minutos quase 20 minutos de material bruto. Olha o tanto de coisa que eu vou ter que cortar aqui, gente. Pelo amor de Deus. Como você pode prever minha trabalheira com esse vídeo, deixa aquela força, dá aquele like aí embaixo, comenta, compartilha com aquele amigo que tá ansioso para Homem-Aranha 4. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Me segue aí nas outras redes sociais como Twitter e Instagram, especialmente Instagram, onde eu sou mais ativo, posto algumas coisinhas nos stories, a gente pode papear ali à vontade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.